Bom dia, galerinha do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje vai ser da disciplina de Redação para os alunos do 9º ano. O conteúdo vai ser as revisões que nós iremos ver para a primeira avaliação. Então, você vai pegar o seu livro didático, o primeiro conteúdo vai ser na página 29, depois 39, 46 e 65. Essas páginas correspondem onde estão os conteúdos que nós iremos ministrar. O primeiro deles é o conteúdo relato histórico. Então, o que seria relato histórico? Ele é usado para denominar um conjunto de conhecimentos que ocorreram no passado. Então, são acontecimentos que ocorreram e trata-se de uma narração cronológica. O que isso quer dizer? Que o tempo vai ser visto de forma linear, do mais antigo para o mais recente. Então, que resume acontecimentos relevantes que tiveram lugar a um determinado tempo. Um relato histórico tem a função de narrar acontecimentos que fazem ou fizeram parte da história de um povo. Então, relato é uma narrativa, alguém vai estar contando, relatando, e histórico por quê? Porque vai falar sobre a história de algum povo, de alguma cultura, de algum acontecimento. Então, é alguém que vai relatar algo para vocês. Nós temos aqui quais são as características do relato histórico. Ele está escrito em prosa, ou seja, não está em versos, está em parágrafos. Apresenta uma ordem linear e cronológica, ou seja, do tempo mais antigo para o mais recente. Nós temos um narrador que vai assumir um papel de expositivo, então ele que vai expor os fatos para vocês. E podem incluir as declarações de personagem. Então, você pode encontrar algum personagem e, entre aspas, vai estar dando a opinião dele ou contando para vocês alguma coisa. Outra característica também é que esse tipo de texto, normalmente também pode ser que tenha uma análise realizada sobre os eventos. Então, isso seria um relato histórico. Aqui, nós temos um exemplo do que seria esse relato histórico e como funciona. Então, vamos ler. Os primeiros narradores chegaram a esta ilha em 1562. Tratava-se de exploradores nórdicos que se instalaram no território insular ao repararem que se encontrava desabitada durante o século XVI e XVII. Então, olha só, você vai encontrar uma narrativa cheia de tempos históricos. Então, ele diz para você quando surgiu, quando foi que chegaram à ilha, quem eram as pessoas que chegaram. Então, aqui nós temos o exemplo do que seria alguém relatando como surgiu tal ilha, como surgiu tal país, e assim vai. No livro de vocês, o relato histórico que vocês encontraram é sobre a origem do feijão com arroz, que é uma comida típica dos brasileiros, o que eles mais consomem no dia a dia. Então, é para vocês lembrarem o que seria um relato histórico. O próximo conteúdo que nós iremos ministrar é anúncio publicitário. Eu espero que vocês lembrem que o anúncio publicitário é um gênero usado para promover uma marca, um produto, serviço ou ideia para um público definido. Então, ele tem uma linguagem persuasiva e ele tenta convencer o consumidor a tomar uma ação ou comprar um produto ou um serviço. Certo? Então, a gente chegou a ver na sala de aula que os anúncios publicitários, ele tenta te convencer a comprar um produto ou a praticar alguma ação. Então, aqui nós temos um exemplo, olha. Nada de bullying, respeito é bom e eu gosto. Ele está tentando te fazer comprar algum produto? Não, né, gente? Mas ele está tentando te persuadir a mudar de opinião, a tomar uma atitude ou deixar de tomar uma atitude. Ele está te promovendo uma ideia. Então, isso seria um anúncio publicitário. O próximo conteúdo que nós temos é descrição e interpretação de documento visual. Esse conteúdo, nós já estávamos de quarentena quando eu ministrei para vocês. Então, nós sabemos que descrever é o quê? É você detalhar alguma coisa, mostrar as características físicas de algo, ou até às vezes psicológica. Então, descrever, você dizer como uma coisa é, um objeto é.
interpretação. Então, você vai descrever o quê? Um documento visual. O que é um documento visual? A gente vai ver que vai ser uma tela, um quadro, uma pintura, uma fotografia, uma imagem. Então, é quando você descreve algo visual. Isso seria esse assunto. Então, o conteúdo que nós temos, o conceito que nós temos é descrição, uma tipologia textual usada para retratar personagens, espaço, momento, pensamentos, etc. Em suma, tudo que é nomeado pode ser descrito. Então, um documento visual pode ser descrito, não é? Então, a classe gramatical mais usada vai ser o quê? O adjetivo. É quando você vai dizer é bonito, é grande, é feio, é isso, é aquilo. Então, essa seria a classe gramatical mais usada nos documentos visuais, na descrição de documentos visuais. Os documentos visuais, eles é um tipo de texto que, quando você escreve, é muito subjetivo. O que isso quer dizer? Você vai apresentar a sua opinião a respeito. Eu achei isso, eu achei aquilo. Então, aqui nós temos um quadro mostrando para vocês como funciona essa subjetividade. Então, você pode começar o seu texto falando: para mim, esse quadro se refere a alguma coisa, esse quadro critica, na minha opinião, essa imagem ironiza, eu penso que, eu acredito que. Então, esses são termos que muito normalmente você pode usar na descrição de documentos visuais, porque uma das características é um texto em primeira pessoa, em que você vai dar a sua opinião a respeito do que você está observando. Então, uma obra de arte, a forma que você enxerga, a forma que você vê, o que você sente, é diferente da forma que eu vejo e sinto, certo? Então, o próximo gênero textual a ser estudado é a crônica. Então, nós não chegamos a ver em sala de aula crônica. É como se nós estivéssemos já vendo aqui, mas eu deixei para vocês fazerem. Acredito que vocês já tenham feito um exercício. Então, crônica é um tipo de gênero textual que você vai encontrar onde? Em jornais e revista. Então, os assuntos abordados nesse texto normalmente são voltados para o quê? Para o cotidiano das grandes cidades. Então, as crônicas vão relatar fatos que aconteceram no cotidiano. Então, o cronista vai contar, é um texto narrativo em que ele vai falar sobre o quê? Um acontecimento do dia a dia das grandes cidades. Então, os cronistas são aqueles que conseguem perceber o dia a dia de suas vidas e impressões, ideias ou visões de realidade que não foram percebidas por todos. Então, os cronistas, ele vai não só contar para você uma história, um caos, mas ele vai também mostrar as impressões que ele teve a respeito. Então, as crônicas não são só não é só um texto narrativo, é um texto que ele narra para você algo, mas ele também mostra a opinião dele a respeito desse fato, a respeito desse acontecimento, dessa narrativa. Então, ele vai mostrar o que ele entendeu, o que ele achou, ele vai fazer uma análise e vai dar a sua opinião a respeito desse acontecimento. Então, a linguagem da crônica costuma ser leve e marcada por coloquialidade. Isso quer dizer o quê, gente? Que é um texto que você vai encontrar uma linguagem mais coloquial, nada muito sério. Nós temos aqui o exemplo, que é uma crônica da Denise Rodrigues Fraga, que o nome é Vidas Sonoras. Então, aqui ela começa a contar para vocês, mas é como se fosse uma conversa. As crônicas é como se ele estivesse conversando com o leitor. Então, ele fala: insistimos, olha só uma das características da crônica, ele mostra que é em primeira pessoa. Recebemos uns amigos em casa para jantar e de novo vieram os telefonemas. No interfone, o porteiro constrangido dizia: estão reclamando, mas são só 6, mas estão reclamando. O mundo está profissional. Olha, isso aqui é uma opinião. E já ela analisando de estarem reclamando porque ela está fazendo uma reunião, um almoço, um jantar na casa dela. Então, ela vai mostrar para vocês: eu fiz um jantar, mas as pessoas estão ficando muito chatas, elas não gostam de barulho, eles ligam para o porteiro para mandar parar o barulho, a música alta, as conversas. Então, ela começa a fazer a análise e mostrar a opinião dela. Então, ela não só conta para vocês, ela mostra para vocês a opinião dela. Ela já diz que ela gosta de festas, ela gosta de um pouco mais de barulho, diferente dos vizinhos que ela tem que não gosta. Então, olha, o mundo está profissional. O que isso quer dizer? Que não tem mais diversão, que as pessoas estão muito técnicas, né? Seguindo. Então, é isso, gente. Esses são os assuntos que nós tínhamos que
saber, para conseguir fazer a nossa primeira avaliação, que nós não temos um prazo para dizer, olha, vai ser em tal mês, em tal dia, a gente tem que esperar e ver no que vai dar tudo isso. Tá sendo muito difícil, eu acredito, para todos vocês. Eu acredito que todo mundo, até quem não gosta tem preguiça de ir para a escola, já deve estar com saudade, eu sei que vocês estão. Fiquem em casa, evitem aglomerações, cuidem de quem vocês amam, ou seja, cuide da sua vozinha, não saia para você não colocar em risco a vida das pessoas que você ama, as pessoas que são mais velhas ou que têm algum problema de saúde e os idosos, tá, gente? Eu tô com saudade de vocês, espero que vocês fiquem bem e estudem. Eu acredito que muito futuramente, muito brevemente, nós iremos nos ver. Tchau, gente. Abraços.